Fala pessoal, passando aqui hoje para falar assim, como que a gente olha para o treino contínuo, né? Será que realmente a gente está fazendo a coisa certa num treino que a principal característica dele é continuidade, manter o esforço? Então, bom, para falar um pouquinho desse, né? O que consiste, né, um treino contínuo? O treino contínuo é tipo aquele treino que você vai manter Z2, Z3, sabe? É o treino geral, todo mundo faz final de semana, vai rodar com a galera. É o oposto dos treinos intervalados, não tem nada a ver com isso, mas ele não é menos importante por conta disso. Ele é tão importante quanto, né? E o que faz esse tipo de treinos? Qual que é a importância dele? Qual que é o efeito esperado e como que a gente avalia? Bom, o efeito esperado desse treino é melhorar a capacidade aeróbica, né, de baixa intensidade. E a gente avalia ele com as seguintes métricas, né? A gente pode utilizar a, as métricas de frequência cardíaca, né? Por exemplo, tempo em zonas, frequência cardíaca pico, frequência cardíaca média, a média móvel da frequência cardíaca, a potência é um dado muito importante, o tempo em zonas de potência também, a potência média, a potência ponderada e a média móvel, né? A potência ponderada é aquela famosa potência normalizada, a velocidade, né, para os percursos mais planos e a velocidade de ascensão média para percursos mais montanhosos. Vou falar aqui hoje mais da frequência cardíaca e da potência, né? São as métricas mais comuns aqui hoje em dia e a gente traz aí elas com mais clareza aqui para vocês. Analisando pela potência, a gente vai observar aqui, ó, o tempo em zonas. Esse é um exemplo de treino meu, tá? Aqui a gente tem as zonas e como que foi esse treino, né? Ficamos aí mais da metade do treino na zona 2, era um treino para ter predominância de zona 2, alguns picos de zona 3 e aí alguns outros momentos também de maior intensidade, mas poucos picos. Aqui a gente vê a potência normalizada de 211 watts e a potência média. Aqui tem um dado muito importante, né? O coeficiente de variação, né? Ele vai mostrar o quão distante, né, a potência média ficou da normalizada. Por quê? A potência normalizada ela vai levar muito em consideração os picos de intensidade que você faz e os momentos de intensidade que você não coloca nada, né, de intensidade, zero de intensidade. Você para de pedalar, por exemplo. Então, nesse treino, foi um treino super contínuo, onde eu consegui aí manter a menos de 5% de diferença, né, da normalizada para a média. Isso é um ponto muito importante, levando em consideração ainda que foi um percurso semi-montanhoso, vamos colocar assim, não tinha nenhuma montanha, nenhum morro muito consistente, assim, de longa duração, mas era um morro onde tinha um percurso onde tinha subidas, né? E aí, analisando pela potência, o que eu, Thales, como treinador, vou levar em consideração, né? Essa curva aqui, a gente vai ver dois momentos, né, desse treino. Aqui o momento inicial vai estar uma parte mais contínua e no momento final aqui uma parte menos contínua. Aqui, ó, você pode ver ó, que no inicial 211 watts, zona 2, zona 2 no momento final também, com um índice de variação muito maior, onde um foi 215 de normalizado, o outro foi 208. Então, percebe-se que na parte final do treino aqui, ó, eu não fui muito consistente, eu parei de pedalar vários momentos, vários picos, né? E aqui, ó, a curva em vermelho é a curva de potência. Então, você percebe que em vários momentos aqui a potência está zero, sinal de que não está empurrando o pedal com nenhuma força, e a potência média de 120 segundos, que está sendo utilizada aqui, a média móvel, para dar uma analisada em relação a como que foi essa consistência do pedal, ela vai mostrando que, pô, vários momentos teve abuso, né? Sobe, desce, sobe. Então isso não foi realmente, foi zero consistente essa parte final. O ideal para esse treino seria essa parte inicial aqui, onde está lá, ó, contínuo, dentro, alguns picos um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas super dentro daquilo que estava proposto, né?
Bom, isso é uma análise pela potência, né? Então aqui eu conseguiria mostrar para mim, no caso eu, para o atleta, que pô, ele poderia melhorar nesse aspecto, não deveria ter feito isso aqui, mas levando em consideração também que foi ok, foi dentro de uma perspectiva legal ali e tal, não impactou tanto o treino, porque se a gente lembrar, olha aqui, ó, o treino ele foi cumprido com a qualidade excelente. Aqui foi só para exemplificar, né, a diferença de um treino que é feito assim, como pode ser, vamos supor, você sai no pelotão que tem o ritmo maior do que o seu e você tem que ficar ali economizando energia para não se matar, né, dentro desse treino. E isso pode ser uma vertente aí que a gente vai utilizar e isso pode acontecer aqui num treino desse. Quando o treino era para ter sido um pouco mais consistente, como a gente observa aqui. Bom, outra forma da gente analisar é pela frequência cardíaca e a cadência, né? A gente consegue observar aqui, ó, que o treino é o mesmo treino, então ele está super dentro daquilo que estava proposto, pela frequência cardíaca ficou até mais 100% dentro, né, do proposto para o treino. Então você observa a distribuição também aqui, ó. Uma coisa que eu falo sempre com os atletas, pô, sua distribuição das suas zonas, às vezes está aqui com muito Z3 e tal, mas foi porque o atleta fez o treino muito aqui, ó, muito no limiar, e aí acabou ultrapassando e tal. Ah, como que a gente vai corrigir isso? Vai descer um pouquinho? Não, ele fez um treino, colocou esforço massa e tal, sentiu bem. Isso é importante, né? Tem que ter essas considerações também para levar para o treino. Então, levando em consideração o tempo, né, das zonas, foi super dentro, a distribuição também está super dentro aqui, você vê que as maiores tempos, né, foram ali onde que realmente importava, né, Z2 aqui, super consistente. E aí, o que vai se passar, né, nesse momento agora? O que eu observo, né, pela cadência, pela frequência cardíaca média e pela frequência cardíaca máxima? Então, você vai observar nesse gráfico aqui, ó, que a gente tem a cadência em verde, a frequência cardíaca instantânea em vermelho e a frequência cardíaca média em azul, a média móvel, tá? Então, você observa, naquele mesmo período que a gente estava analisando na potência, como que é o comportamento da frequência cardíaca. Ela também tem um comportamento de responder de acordo com a força que você está aplicando. E aqui, ó, em um momento eu fiquei sem pedalar e a frequência cardíaca respondeu ligeiramente, né? Não respondeu tanto, mas respondeu dentro das perspectivas, né? Foi super consistente aqui, a curva não faz nenhuma muvucada, só deu uma muvucada aqui, ó. Perceba aqui, ó, que ele dá uma aumentada mesmo de intensidade, possivelmente eu coloco um pouco mais de intensidade nesse momento ali, e isso influenciou. Mas, de uma maneira geral, percebe-se que o treino foi contínuo nessa parte aqui. Ele foi dentro. Tanto é que, se a gente for olhar para cá, ó, o índice de variação é muito pequeno. A gente tem que ter isso com consciência. Na hora que eu vou observar a parte de baixo aqui, ó, do treino, percebo vários momentos que foram baixa intensidade, aonde que está a curva em azul aqui, ó, ela está muito discrepante da curva em vermelho. A curva da média móvel, ela está muito discrepante da curva da frequência cardíaca instantânea. E isso mostra, o resultado é que realmente, ó, os momentos que eu fiquei sem pedalar, a frequência cardíaca lá embaixo, depois eu voltei a pedalar em maior intensidade, a frequência cardíaca subiu lá em cima, aqui um momento de mais intensidade para acompanhar ali o ritmo que eu estava impondo. Então, olha como que ficou super bagunçado. Então, assim, essas são as formas, né, que a gente tem de analisar um treino e falar assim, pô, foi realmente contínuo. Não, esse treino não foi contínuo, mesmo que às vezes você esteja ponderando um pouquinho dentro de uma zona, dentro de outra, mas analisar a continuidade, o esforço consistente do treino, sabe? Então, assim, eu peço que vocês reflitam sempre a respeito, né? Eu estou realmente fazendo, com essas perguntas aí, estou fazendo os treinos contínuos de maneira controlada, dentro do objetivo do treino? Quais as capacidades estão sendo trabalhadas? As zonas, um aspecto muito importante para não fazer cálculo errado, né? As zonas de treinamento estão ajustadas corretamente? Qual foi o método
utilizado para definir isso? São apenas treinos ou tem alguma coisa por trás daquilo ali, sabe? Tem o quê? Só um treino, fiz só um treino ali, saí para rodar com a galera. Ou eu estou aprendendo alguma coisa com esse treino? E quais são os feedbacks e metodologias auxiliares do processo? O que você recebe dentro do seu treinamento que vai causar isso? O que você vai aprender com todo esse processo aí? Na hora que você senta para conversar com quem é o seu treinador, senta para conversar com o seu amigo ciclista, o que você aprende dentro de uma análise de treino? Você abre o treino lá no Strava, o que está lá de informação que você consegue falar, pô, nesse período aqui eu poderia ter melhorado a continuidade do esforço, o esforço mais consistente, trabalhar ele com maior qualidade. Bom, é isso, né? Primeira, um videozinho curto aqui para vocês poderem entender um pouco sobre o treino contínuo, né? E como que se analisa isso e colocar isso em prática.